bom que a gente pode compartilhar, né, as Escrituras e aprender com os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, quando a gente poder estudar juntos, né, os profetas do Velho Testamento, vamos aprender muitas coisas com eles também. É bom, né, Deus nos agraciou, né, com esse privilégio de ter as Escrituras para que nós possamos seguir as orientações dadas a nós por escrito, né, para que a gente possa viver uma vida piedosa, justa, adorando o Senhor todos os dias das nossas vidas, em verdade, em espírito, em santidade, porque essa é a vontade de Deus. Nós vimos na última aula que nós lemos, né, o último texto foi Marcos, capítulo 16, que diz que Jesus censurou a incredulidade dos apóstolos, depois ordenou que eles fossem por todo mundo pregando o evangelho, e eles foram, né? E Jesus disse: quem crê e for batizado, então, se você crê em Jesus, né, imediatamente seja batizado, porque aqueles que criam na Bíblia eram imediatamente batizados, aqueles que arrependiam eram imediatamente batizados, aqueles que confessavam Jesus como Senhor eram imediatamente batizados, aqueles que eram ordenados, né, pelos apóstolos imediatamente eram batizados, né? Então, não despreze o batismo, né? É mandamento do Senhor. Ele falou: quem crê e for batizado será salvo. E aí diz também que esses sinais hão de acompanhar os que creem. E ele falou de vários sinais aqui que iam acompanhar os discípulos, né? Primeiro expeliriam demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e nenhum mal lhes aconteceria. Se bebesse veneno, né, alguém se quisesse matar um dos apóstolos, eles não morreriam. E se impusesse as mãos sobre os doentes, esses ficariam curados. Quando você lê o Evangelho de Marcos, né, você vê a história de Jesus, e é as boas novas, né, que nós devemos compartilhar com as pessoas. Jesus trouxe libertação aos cativos do poder de Satanás, do poder da morte, do poder do pecado. Jesus estabeleceu o seu reino, ele morreu, ressuscitou, foi ao Pai, recebeu um reino, derramou sobre os apóstolos, sobre a igreja, e continua derramando o seu Espírito a todos que lhe obedecem, né, nas águas do batismo, e continuam fiéis, né, crescendo na santidade, na obediência, no amor, na verdade. Ele mantém, né, o seu Espírito, a sua promessa sobre esses discípulos. Mas nós vimos que os cristãos, né, no livro de Atos, quando você lê o livro de Atos, eles fizeram tudo isso, né? Fizeram milagres, expulsaram demônios, alguns foram picados por serpente e não morreram, impunham as mãos sobre os enfermos e esses ficavam curados, eles ressuscitaram os mortos, expulsaram demônios. E a gente viu que Jesus foi com eles fazendo estas obras para confirmar a palavra de Deus, testificar que a palavra que eles falavam, de fato, era a palavra de Deus. Da mesma forma que ele deu 2 sinais para Moisés, para falar ao povo de Israel no Egito, que Moisés foi enviado de Deus. E mandou 10 sinais para Faraó, para falar para Faraó: liberte o meu povo, né? E vimos que também na época dos profetas, né, do Velho Testamento, havia milagres, sinais, mas não havia milagres à torta e à direita, como hoje em dia, né, as pessoas dizem que há. Inclusive há milagres até com hora marcada, desde que você pague uma soma de dinheiro, né? Infelizmente, as pessoas acham que podem comprar o dom de Deus. Lembra de Elias? Na época dele havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi mandado a uma viúva na cidade de Serepta. Lembra de Eliseu? Havia muitos leprosos na época de Eliseu em Israel, mas ele foi mandado a um leproso, e ainda da Síria.
E os judeus, quando ouviram isso de Jesus, ficaram com raiva, né? Como os discípulos, não discípulos, mas como os judeus, quando Estevão testemunhou que as grandes aparições de Deus, né, não foi em Israel, foi em Ur da Caldeia, Abraão, depois no Egito, depois em Midian, e só mais tarde em Israel. O problema dos judeus é que eles aprisionaram Moisés na história, no momento, né, da história de Deus. E hoje, infelizmente, o mundo está parado na reforma religiosa. Em vez de voltar às Escrituras, ao princípio da igreja, ao primeiro século, muitos estão presos ali no século XV, século XVI, na reforma protestante, como verdade final absoluta, e esquecem de examinar as Escrituras, que é o poder de Deus para a nossa salvação, né? Fazem como os judeus, infelizmente. Então, voltando para a carta de Corinto, no capítulo 14, Paulo, né, está falando ainda naquele período, né, que era o período dos milagres, a era apostólica, né, era credencial dos apóstolos, né, impor as mãos, dar o Espírito Santo aos crentes batizados, dar dons espirituais, né? Paulo mesmo quis ir a Roma para conferir dons espirituais aos irmãos de Roma. Os apóstolos impuseram as mãos, né, sobre 7 homens em Atos 6. Eles já eram cheios do Espírito Santo, eles já eram cheios de sabedoria, conhecimento, virtude, mas eles receberam a imposição de mão para um serviço específico, e eles também começaram a fazer milagres, sinais, né, e maravilhas. Nós vemos isso tanto por parte de Estevão quanto por parte de Filipe, né? Então, outros crentes batizados também receberam esses dons. Então, quando Paulo escreve 1 Coríntios, ainda muitas cartas ainda não tinham sido escritas, né? Então ainda havia milagres, havia expulsão de demônios, havia o dom de falar em outras línguas como sinal para o descrente. Paulo vai falar isso agora no capítulo 14, né? Então Paulo está dizendo para a igreja: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, né, para partir o pão e também trazer suas doações para suprir as necessidades dos irmãos, ele vai falar isso no capítulo 16, no primeiro dia da semana, né, cada um de vós ponha de parte em casa e vai juntando para que não se faça coleta quando eu for, né? E a igreja tinha o hábito de reunir no primeiro dia da semana, conforme Atos 20, verso 7, para partir o pão. Então, eles já estavam reunidos no mesmo lugar, né, para participar da ceia do Senhor, então eles também deixavam suas ofertas para suprir as necessidades da comunidade, né, local. E como Jesus, né, Jesus ia ao templo adorar a Deus, ou na sinagoga, né, para adorar a Deus, para ouvir a lei, explicar, né, a palavra do Senhor, ter comunhão com seus irmãos. E você vê sempre Jesus cuidando dos necessitados das sinagogas. Então, esse é o dever da igreja, né? Reunir para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus, também para cuidar das necessidades dos irmãos. Por isso que nós fazemos isso no primeiro dia da semana. Nós tomamos a ceia do Senhor e nós deixamos nossas ofertas para suprir as necessidades dos irmãos. Fazemos isso somente no primeiro dia da semana, né? Não quer dizer que nós não ajudamos as pessoas nos outros dias, mas a ceia do Senhor só no primeiro dia da semana. É o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, foi o dia que ele iniciou a igreja, foi conhecido, né, como o dia do Senhor. O apóstolo João diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Então, por isso que no primeiro dia da semana, a igreja reúne no mesmo lugar com o fim de partir o pão e também trazer suas doações para ajudar
Durante os outros dias da semana, a igreja reúne nos lares, toma suas refeições nas casas dos irmãos. Nós temos pequenos grupos familiares, assim que nós chamamos, né? E aí nós temos refeições juntos, cantamos, oramos, lemos a Bíblia, confessamos os pecados, pedimos ajuda uns aos outros, cuidamos uns dos outros, né? Mas quando todos estão reunidos no mesmo lugar, é para partir o pão, a ceia do Senhor e também socorrer os necessitados. Então, no capítulo 14, Paulo vai orientar a igreja que ainda estava vivendo na era, né, dos apóstolos, na era dos milagres, na era daqueles dons que foram úteis, mas cessaram, e hoje permanece a fé, a esperança e o amor, né? E alguns dons, como mestres da palavra, como pastores, né, para pastorear o rebanho de Deus, que devem instruir a palavra de Deus ao rebanho, para que o rebanho de Deus seja aperfeiçoado no pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Mas naquela ocasião ainda havia os dons, então Paulo vai orientar os irmãos como eles deviam agir. Capítulo 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Agora, deixa eu fazer uma distinção aqui entre o ofício do profeta e o dom da profecia. Moisés era profeta, Deus falava com ele como um homem fala face a face a um amigo, né? Mas havia escola de profetas, né? Na época dos profetas. Os profetas oficiais, eles recebiam a revelação diretamente de Deus. Mas eles tinham escolas que eles ensinavam, né, homens, né, que iam exercer o ofício, na verdade, o dom, né, da profecia. Eles iam ensinar o povo o que Moisés ensinou, né? Vamos pegar alguns exemplos nas Escrituras. Vamos pensar em Daniel, né, o grande profeta Daniel. Ele recebia a revelação diretamente de Deus? Sim, recebia. Mas para ele entender as 70 semanas que o profeta Jeremias falou, que estava determinado sobre o povo de Judá, ele teve que estudar, né, o profeta Jeremias. E ele ora e jejua 21 dias para entender o que Jeremias, o profeta de Deus, tinha escrito. Né? Hoje as pessoas chamam outras pessoas para orar 21 dias, ó, jejum de Daniel, mas para alcançarem benefícios materiais. Mas quando você lê lá, ele estava tentando entender o profeta Jeremias. Esdras, além de sacerdote, ele exercia a função do dom, né, da profecia. Ele teve que estudar a lei para poder ensinar, né, o povo. Isaías, ele era profeta, né? Deus falava diretamente com ele, né? Mas ele tinha os seus discípulos, e ele então ensinava os discípulos, e esses discípulos exerciam não o ofício de profeta, mas exercia o dom da profecia. Eles aprendiam para poder ensinar o povo. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, né, você vê os profetas recebendo a revelação de Deus diretamente, mas Lucas, ele teve que investigar, pesquisar, para escrever o Evangelho de Lucas. Tá vendo? Deus guiou ele nas suas pesquisas, nas suas investigações, mas ele teve que esmerar, teve que estudar, né, para escrever o Evangelho de Lucas, né? Ele escreveu para ensinar e fortalecer a fé, né, de Teófilo e mostrar para ele, né, ele que escreveu o livro de Atos, né, ele vivenciou tudo aquilo. Então, quando
Paulo está falando aqui? Ele não tá falando aqui do ofício do profeta, como Ágabo, ele profetizou uma fome, né? Também profetizou o sofrimento do apóstolo Paulo em Roma. Mas quem que saiu trabalhando para conseguir recursos financeiros para sustentar os irmãos que estavam passando fome na Judéia? O apóstolo Paulo, uma equipe de irmãos. Então você vê todos trabalhando com um único objetivo: cuidar da igreja de Deus, né? Não era para se promover. Então, quando Paulo está falando aqui, procurai principalmente o dom da profecia, por quê? Porque quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza, olha, fala aos homens, edificando, exortando, consolando, né? Então, o dom da profecia é aquele irmão, aquela irmã que pode expor, né, de forma clara, límpida, a palavra de Deus para edificar, para exortar, para consolar, né? Os irmãos dentro da esfera de ação que Deus determinou para eles e as irmãs também dentro da esfera de ação que Deus determinou para elas, né? O jovem, né, que estuda para poder ensinar, encorajar, né, outros na palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, eu gostaria que todos, tá vendo? Todo mundo. Lembra que no capítulo 12, ele mostrou que todos os membros falam, né? Se o pé disser, não sou, se o olho não pode dizer que não precisa do ouvido, então, no corpo de Cristo todos falam, né? Segundo o dom, né, que Deus concedeu a cada um. Mas esse é um dom que todos têm, de falar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, moça, velhos, anciãos, falem de Jesus, né? Eu sei que na nossa congregação, na rua, né, da nossa congregação, tem uma feira, né? Uma feira grande, né? Tem muita gente. Então, eu gostaria de ver, né, nossos irmãos e irmãs, nossos jovens, em vez de a gente ficar lá no prédio da igreja, né, ir lá na feira, no domingo mesmo, ir lá, falar de Jesus para todo mundo, depois voltar e tomar a ceia do Senhor. Estamos combinando de fazer isso num dia desse, né? Porque todos devem espalhar o Evangelho, todos devem falar a palavra de Deus, né? Como os pastores que devem deixar as 99 ovelhas saudáveis, seguras, né, no aprisco do Senhor, e devem ir atrás da ovelha perdida, né? Isso também deve acontecer, mas estou dizendo que todos podem falar. Agora, nem todos têm o dom do ensino, nem todos têm o dom da pregação. Uns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de pastorear, outros têm o dom de socorrer, outros têm o dom da misericórdia, outros têm o dom de administrar, né, o povo de Deus, as finanças da igreja, né? Os dons são diversos, há diversidade nos serviços, mas nunca esqueça, todos nós foi dado beber do mesmo Espírito, do mesmo manjar espiritual que é Cristo. Todos nós fomos batizados num só corpo. Todos nós temos o Espírito Santo, se de fato cremos e fomos batizados no batismo de Jesus Cristo, né? Não num batismo para participar de um movimento religioso, mas no batismo que Jesus ensinou. Todos têm o Espírito Santo, todos têm o perdão dos seus pecados. Então, Paulo está dizendo, olha, quando um irmão fala em outra língua, de fato ele fala, mas ninguém entende, né? A não ser Deus, porque Deus conhece todas as línguas, né? Todos os idiomas. Deus é o autor, né? Ele que confundiu as línguas lá em Babel, né? Depois ele
ele unificou lá em Atos 2, né, quando os apóstolos falaram, todos entendiam na sua própria língua as grandezas de Deus, nos seus próprios dialetos as grandezas de Deus, né? Então, Deus é magnífico, né? Deus é poderoso. Mas, às vezes, na igreja, lembra que eu falei que o dom de língua era um dom que necessitava de um outro dom para edificar a igreja, que era o tradutor. Então, não havendo o tradutor, o irmão de fato está falando, né? E às vezes nem ele está entendendo o que ele está falando, porque ele está falando outro idioma, que ele nunca estudou. Então ele fala de fato, mas às vezes nem ele entende. Mas ele é edificado porque ele está falando. E se há tradutor, então a igreja toda é edificada. Por isso que Paulo falou, olha, agora o dom da profecia não, é pessoas que conhecem a palavra de Deus, né, e fala a palavra de Deus, ensina, compartilha a palavra de Deus. Por isso que ele fala que o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, tá vendo? Porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Mas o que profetiza edifica a igreja, né? Edifica a igreja, porque a igreja está reunida, né? Nessa assembleia há certas limitações para certos grupos dentro da igreja, nós vamos ver essas limitações, né? Mas, por exemplo, lá na feira que eu falei que temos em frente ao nosso prédio, praticamente, lá não é a igreja, mas os irmãos iriam lá, as irmãs, os jovens, as crianças, né? Todos poderiam falar com todo mundo, porque a igreja não estaria reunida, né? Mas aqui ele está falando da igreja reunida no mesmo lugar para partir o pão, para deixar suas ofertas, para socorrer os necessitados. Então, Paulo falou, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as traduzir, para que a igreja receba edificação. Hoje nós estamos vendo uma inversão, né, de valores dentro de muitas igrejas, dentro de muitos movimentos modernos, né? Estão dizendo que o que fala em língua é superior, mas Paulo não disse isso. Paulo diz, o que profetiza é superior por quê? Porque ele fala palavras claras, como eu estou falando com você, para edificar a sua alma, consolar seu coração, abençoar a igreja de Deus, né? Mas o que fala em língua, Paulo fala, eu gostaria que todos falassem. Seria maravilhoso se você pudesse falar o russo, o alemão, o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, todos os dialetos da África, né, que são vários, o inglês, o espanhol. Aí, qualquer lugar que você fosse nesse mundo, você poderia compartilhar o evangelho na língua do povo, né? Na língua das pessoas. Uma observação que algumas pessoas acham que aqui Paulo está falando que os irmãos estão falando a língua dos anjos. Não. Porque toda vez que um anjo veio à terra, em qual língua o anjo falou? Na língua do homem. Porque senão o homem entendeu o quê? Né? Mesmo quando Deus dava uma visão ao profeta, uma revelação ao profeta, ele não entendia, ele perguntava, o que isso quer dizer? E Deus explicava, né? Deus explicou a Daniel as 70 semanas que a gente chama, né, as 70 semanas de Daniel, né? Deus explicou o que ia acontecer, mas Deus pediu para ele selar, porque aconteceria num tempo distante, né, do tempo dele, né? Quando as profecias iam acontecer no tempo próximo dos profetas que proferiram, a profecia não era selada, né? Mas quando a profecia era distante, ela era selada. Por isso que o livro de Apocalipse, nós vamos ver mais tarde, não foi selado. Estava selado, mas os selos foram quebrados
para que a igreja pudesse saber o que Deus tinha revelado a João, o apóstolo, né? Que estava em espírito na ilha de Patmos, no dia do Senhor, né? Por isso nós nos reunimos no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o Espírito Santo foi dado no primeiro dia da semana, a igreja começou no primeiro dia da semana, e os cristãos do primeiro século, na história, reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. E nos outros dias, para estudar a doutrina dos apóstolos, ter comunhão, ter refeições comuns, juntos. É isso que nós estamos tentando fazer aqui na congregação de Betim. No primeiro dia da semana, reunimos todos no mesmo lugar para partir o pão. Durante a semana, espalhamos nos lares dos irmãos para estudar a palavra, orar, confessar nossos pecados, chorar juntos, rir juntos, comer juntos, né? Uma refeição comum. Estamos tentando ser a igreja que Deus estabeleceu no primeiro século, que você pode encontrar nas Escrituras e ser a mesma igreja, né? E aí, Paulo então disse, olha, o que fala em línguas, se tiver tradutor, ele empata com o profeta, porque aí a tradução vai dar significação àquela voz, né? Se você não tem o significado da voz, você é estrangeiro para com aquele que fala, e ele estrangeiro para com você. Mas, havendo a tradução, então, haveria edificação da igreja. Aí ele empata aí com os que edificam, consolam, exorta a igreja, né? Lembrando que os anjos, quando vinham à terra para falar com os homens, falavam na língua dos homens. O próprio Deus, quando veio à terra para falar com os homens, ele falou na língua dos homens. Quando Deus apareceu a Abraão, em qual língua ele falou? Na língua do Abraão. Jesus, quando veio à terra, em qual língua ele falou? Na língua do seu povo, né? Na língua do povo. Então hoje nós devemos falar na língua que as pessoas possam entender, compreender a palavra de Deus e possam se edificar, né? E aí ele continua. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia, doutrina? Né? Então, Paulo está deixando claro que se ele fosse lá falando num idioma estrangeiro, não haveria edificação, né? Mas se ele trouxesse uma nova revelação de Deus, né? Lembrando que muitos escritos ainda, né, dos apóstolos não tinham sido, né, escrito. As cartas do apóstolo João, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, né? As cartas de prisão ainda não tinham sido escritas, né? Então, mas logo, né, elas seriam escritas, né? Então, os irmãos, né, ouviam a pregação e eles tinham que conferir, né, com os profetas do Velho Testamento, com as escrituras, né, do Velho Testamento, e já com os escritos apostólicos, né? Já havia algumas cartas circulando nas igrejas, né? Ou cartas específicas para uma igreja aqui e outra. Já havia carta aos Tessalonicenses, por exemplo, carta aos Efésios, né? E já havia falsificadores, né? Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses mais ou menos, né, no ano 47, 48. E ele fala, olha, não vos deixe perturbar por epístola como se procedesse de nós. Então já havia pessoas escrevendo, colocando o nome dos apóstolos para perturbar a igreja, né? Então, Paulo mostrou como ele assinava para que os irmãos não ficassem enganados, né? Então, aí ele fala, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, até os instrumentos de música, todos têm os seus sons, né? Todos têm o seu objetivo. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis?
porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Não é para se promover, não é para ter vantagem sobre os outros, é para servir. Todos nós somos servos e Deus nos confiou aos outros irmãos. E Ele espera que nós, quando Ele vier na sua glória, sejamos achados servindo, não vivendo uma vida mundana, mas servindo os irmãos, edificando, consolando, construindo, abençoando, né, os irmãos. Aí Paulo diz, verso 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar, pedir a Deus, para que possa traduzir. Então, se você fala em outro idioma, você deve orar a Deus, pedir a Deus para traduzir, né? Naquele tempo havia esse dom sendo concedido, né, à igreja. Então, ele deveria pedir a Deus, Deus, me dá a capacidade de traduzir, porque aí eu edifico a igreja, eu consolo os irmãos, eu exorto os irmãos, né? Que farei, pois? Né? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Minha mente tem que estar consciente, né? Cantarei com o espírito, ó, mas também cantarei com a mente, né? Eu tenho que estar sabendo o que eu estou cantando. Se eu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indulto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que diz, ele é estrangeiro para você, porque ele ignora a significação da sua voz, né? E você é estrangeiro para com ele. Então, não tem como entender, né? Se eu falasse aqui em grego para você, por exemplo, você não pode entender, né? Mas se eu estou falando em português, você entende. Mas se essa aula chegar num país da África que não fala o português, se não tiver alguém para traduzir, ninguém vai ser edificado lá, né? Então, essa não deve ser dada lá, a não ser que houver um tradutor, né? Para que haja edificação. Eu estaria falando através do vídeo, sim, mas a mente dos irmãos que falam um dialeto, né, africano, não pode entender, né? Então, ou se fala inglês, eu não falo nada de inglês, né? Então, se eu falo e um grupo de americanos estão ouvindo, mas não entende o português, eles vão dizer, irmão, expressa bem, mas não entendi nada, né? Mas se tiver um tradutor, né? Era assim o dom de línguas da Bíblia, né? Não é o que acontece hoje em dia. Hoje as pessoas estão falsificando o dom de línguas, dizendo que estão falando língua de anjos, mas perdendo o controle, né? Entrando em êxtase, balbuciando palavras que são sempre os mesmos sons, mas sempre tem uma tradução diferente. Observe para você ver. Mas aí Paulo continua aqui, né? Porque tu de fato dá bem, graças a Deus, mas outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então Paulo fala, eu falo outras línguas mais do que todo mundo, mas contudo prefiro falar na igreja, na assembleia. A palavra igreja é assembleia, convocação para participar da ceia do Senhor, convocação para cuidar dos interesses do Senhor. A sua ausência é pecado. A não ser que você esteja em trânsito ou doente, aí não é. Mas se você está na cidade
e há convocação dos santos para participar da mesa do Senhor, e você não chega, você está pecando. Por isso que os judeus tinham 2 Páscoas. Tinha a Páscoa do dia, vamos dizer, que foi feito lá no Egito, né, naquele dia, lembrando a libertação da escravidão do Egito, mas aqueles que estavam em trânsito tinham um tempo para chegar em Jerusalém para participar da segunda Páscoa no ano. Nenhum judeu podia deixar de participar da Páscoa do Senhor. Era pecado. Era dizer, não importo. E hoje a igreja perdeu esse significado. Os irmãos estão na cidade, estão em seus lares, a Assembleia do Senhor para partirmos o pão e para doarmos nossos bens para ajudar os necessitados, promover a obra de Deus, e os irmãos não aparecem. Se fosse nos dias dos reis romanos, dos imperadores, você seria expulso da cidade ou morto. Porque quem podia convocar uma assembleia é somente o Senado romano, os governadores. Por isso que houve um conflito entre o Estado romano e a igreja, um dos, né, de muitos. Porque a igreja, basicamente, Roma tinha 70 milhões de escravos no mundo, né? No mundo todo, assim. O mundo era escravizado por Roma. Eu não sei se é 70 milhões ou 700 mil. Eu perdi agora a conta aqui. Você pode investigar, né, esse número para saber se era 700 mil ou 700 milhões. Eu acho que era. Eu não posso afirmar agora. Eu perdi essa informação. Mas você pode me ajudar e pesquisar e mandar para mim, eu vou ficar grato. Senão eu vou investigar e depois eu retorno, na próxima hora eu falo. Então, agora eram escravos convocando uma assembleia. Isso trouxe um choque social para a sociedade romana, porque a igreja, a maioria dos membros da igreja eram de escravos, né? E estão, então, negligenciar a assembleia, a palavra assembleia, que é a eclesia, é chamado para, e você foi chamado para cuidar dos negócios do Senhor. Aí você não vai. Ô irmão, sinto muito, você está correndo risco de morte. Agora, se você está acamado, a igreja vai até você. Se você está em trânsito, né, você pode parar, né, no dia do Senhor, e você pode tomar ceia do Senhor, porque o Senhor está em todo lugar, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Você está em trânsito, está em viagem, está a trabalho, ou está em viagem de férias. Aí no primeiro dia da semana você reúne com sua família. Mas se você está sozinho, se tem uma congregação que participa do pão no primeiro dia da semana, vá lá naquela comunidade, participe, né, com os irmãos. Ou se você está num lugar que não tem, você vá sozinho, né? Mas você não pode deixar de participar. Isso é sério, irmão. É o dia do Senhor, não é seu dia, não. Né? É dia do Senhor. É dia da gente trazer à nossa memória o que Jesus fez por nós, o que Ele continua fazendo, o que Ele vai fazer, que Ele vai voltar. É dia da gente lembrar o que nós éramos, pecadores, destituídos da graça de Deus, mas agora justificados. Olhar para a nossa vida, nos preparar para a volta de Cristo, porque toda vez que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então é dia de relembrar os irmãos, Jesus está voltando, se prepare. É dia de exortar a igreja, se preparar para a volta de Cristo. Está pronta, como uma noiva, pronta para encontrar com o noivo. É um dia especial.
E por isso que a sua negligência, ou a minha, é levada a sério pelo Senhor, né? Então, Paulo continua, né? Eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Eu prefiro falar 5 para você poder falar 10.000 em outra língua. Eu não sei se você sabe um pouco de grego, ou muito, ou mediano, né? Mas com uma palavra grega, você pode fazer um monte de outras palavras. Todos os substantivos em grego podem virar verbo. Interessante, né? Uma palavra, você transforma ela em um monte de palavras. Interessante. Paulo está falando a mesma coisa. Ó, eu prefiro falar 5, para você falar 10.000 em outro idioma. Mas para quê? Para você exibir? Não. Para você edificar, consolar, admoestar os irmãos. É para isso. Aí Paulo vai dizer, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outra língua e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Ele está citando, né, aqui a profecia, né, no verso 21 de Isaías, quando os assírios vieram numa língua estranha, conquistando Israel, as fortalezas de Judá, mais tarde os babilônios, né, falando uma língua estrangeira, e mesmo assim o povo não deu ouvido ao Senhor. Né? De sorte, olha bem, hoje as pessoas mudaram, mas o que o apóstolo Paulo falou é o que nós devemos ficar. As línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Porque imagine você falando num idioma que você não estudou para umas centenas e milhares de pessoas. Eu tive na Igreja de Cristo na Suíça e lá parece uma Babel, né? Assim, só alemão tem 3 dialetos ou 4, não sei, né? E um dos presbíteros era indiano, o pregador era canadense, havia brasileiros, havia suíços. Então eu falei, rapaz, eu estou me sentindo numa Babel aqui, né? E lá eles colocaram irmãos, né, do meu lado para traduzir, para eu me edificar, né? Mas não era o dom de língua, era língua das nações, pessoas reunidas no mesmo lugar, falando línguas diferentes, mas irmãos que podiam falar ali, traduzir, ajudava a igreja a edificar, né? Sei que na ONU, né, eles têm lá um instrumento eletrônico de tecnologia, né? A pessoa fala na sua língua e as pessoas já entendem no seu próprio idioma o que a pessoa está falando, né? Então, mesmo o povo sendo visitado por nações estrangeiras, numa língua estrangeira, o povo não deu ouvido a Deus. E Paulo está deixando bem claro, olha, a língua constitui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Agora, a profecia não é para os incrédulos, porque é para edificar, consolar e exortar a igreja, né? E sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, tá vendo? Que era uma reunião no mesmo lugar, eu já tinha falado isso, quando você reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais. No caso de Corinto, não era mesmo, porque eles estavam divididos, embriagados, eles estavam fazendo acepção de pessoas, então não era. A ceia do Senhor é comunhão, é relacionamento com Deus e com os irmãos. Se não há isto, então não é a ceia do Senhor mesmo, comendo pão, bebendo cálice do Senhor, não é, né? Porque a ceia do Senhor é hora da comunhão, é hora de gratidão, é hora de lembrar, né, o que Jesus fez por nós, o que nós estamos fazendo, é reavaliar nossa vida, julgar nós mesmos, para nós não sermos condenados com o mundo.
pensar na volta de Cristo, porque Ele vai voltar, né? E como eu estou vivendo? Eu serei achado com fé, em amor, servindo ou negligente? E se eu for achado negligente, eu vou perder minha alma, irmão. E você também a sua. Não vale a pena, né? Temos que ser zelosos das coisas do Senhor, né? Então, Paulo está dizendo, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos, né? Um incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? Então a igreja está reunida e todo mundo começa a falar, né, num idioma diferente. Que nem eu falei, eu tive lá na Suíça, aí cada um só para exibir seu idioma, papapá. Esse povo é louco. Mesmo sendo meus irmãos, eu ia falar, né? Mas quando o pregador estava pregando, tinha vários irmãos traduzindo assim baixinho para os outros, para que todos pudessem entender e ser edificados. Agora imagina um incrédulo entrando e não tendo tradução, esse povo é louco, o povo é doido, né? Mas ele vai dizer, porém, se todos profetizarem, e não é ao mesmo tempo, é um após o outro, ele vai falar isso daqui a pouquinho, e entrar algum incrédulo ou indouto, porque está sendo falado para a igreja, mas palavras de vida, de paz, de encorajamento, de edificação, de consolo, de admoestação, de advertência, né, de juízo até. Torna-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Né? Você já foi para a reunião da igreja, aí alguém pregou, né, a palavra do Senhor, e você falou, puxa, essa mensagem veio de Deus para mim, porque eu estou vivendo exatamente isso. O pregador nem te conhece, nem te viu, mas Deus te conhece e Deus te viu. Né? E aí então Paulo vai orientar. Lembra que ele está falando da reunião onde todos estão reunidos no mesmo lugar para partir o pão. Ele está tratando dos abusos que estavam acontecendo na assembleia quando todos estavam reunidos. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação. Ainda muita coisa não tinha sido revelada à igreja, né? Outro línguas e outro tradução, tá vendo? Então, se tem língua, tem que ter tradutor. Seja tudo feito para edificar. Agora, olha o versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, um após o outro, e haja quem traduza. Tudo bem, né? Naquela ocasião, que tinha o dom de línguas, né? Assim, o Espírito Santo dava, e a pessoa falava, a pessoa que falava em língua, ela tinha que ter domínio, né? Deveria falar no máximo 3, e isso deveria, sucessivamente, deveria ter tradutor. A palavra no grego aqui é dimenuo, tradutor, não é intérprete, não é dar sentido, né? Quando o galo canta, todo mundo sabe que é o galo que está cantando, não precisa alguém explicar, né, que é o galo, né, cantando. Mas a mesma coisa. Então não é dar sentido, é traduzir de um idioma para o outro. Aí ele fala, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, né? Tratando-se de profeta, então ele falou para os que falavam em línguas, se não houvesse tradutor, eles deviam ficar o que na igreja? Calado, na assembleia, falando com Deus, né? Mas calado. Ele não ia verbalizar, né? Tratando-se de profetas, né? Falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então,
Até os profetas, né? De novo, ó, fala no máximo 3, né? E os outros julguem, né? Verifique se o que eu estou ensinando é de fato o que eu estou ensinando pelas escrituras, né? Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, ó, o irmão está lá sentado no banco, né? Na cadeira, no chão, né? Cale o primeiro. Então, Paulo está dizendo que o profeta que está falando, se Deus quer manifestar a sua glória, trazer uma nova mensagem para a igreja, então o irmão que está falando deve o quê? Calar a boca. Essa é a linguagem aqui. Cale a boca. Né? A palavra é sigão no grego, cale a boca. Bem simples. Não é falta de educação, não. Lembra de Paulo, quando ele estava sendo julgado lá pelos judeus, né? Ele pede permissão ao centurião para falar, e ele começa a falar em hebraico. Há um silêncio mortal. Os caras estavam raivosos, querendo matar Paulo. Mas quando ele fala em hebraico, silêncio total na assembleia. Então, mesma coisa. O profeta está falando a palavra, está edificando, está consolando, está exortando a igreja, mas Deus quer falar através de outro irmão. Cale-se o primeiro e o outro irmão levanta e fala. Lembra que os membros do corpo todos falam? Para edificar, consolar e exortar, né? Então, porque todos podeis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Está vendo? Então, todos podem. Um após o outro, para que todos possam aprender e todos serem consolados. Agora, olha o versículo 32. Interessante, né? O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, se Deus quer falar através de outro irmão, né? Se ele queria, né, falar através de outro irmão, dentro do contexto de Corinto, então aquele irmão que estava falando devia calar a boca e o outro falava. Deve ser assim hoje também. Se eu estou pregando na igreja, e é a nossa prática, às vezes eu estou pregando, aí vem um irmão mais velho, experiente, né, da nossa irmandade, nós conhecemos, sabemos da índole dele, do caráter dele. Nós, meu irmão, você tem uma palavra para edificar a igreja? Vem cá. Nós temos uma escala de pregação, nós temos vários pregadores aqui na congregação de Betim, mas é só para ter uma ordem, né? Assim, não chegar quem que vai pregar, né? Mas se você está passando pela cidade, meu irmão, e você tem uma palavra para nos encorajar, nos edificar, nos exortar, ou às vezes você está vendo alguma coisa errada nas nossas vidas, né? Mesmo de longe, né? Hoje tudo está na mídia, né? E você quer nos corrigir, bem-vindo, meu irmão, vem nos ajudar, né? Mesmo se você chegou e tem alguém já falando, aquele irmão, ele já aprendeu, né? Com o apóstolo Paulo, ele cala a boca, você assume o ensino, a pregação, né? Assim, é um princípio, né? Uma aplicação, porque aqui há um contexto ainda dos milagres, dos dons espirituais, que não é o nosso caso, nesse sentido, né? Com certeza o irmão vai trazer um estudo bíblico que ele fez, uma palavra que ele estava estudando na sua casa para falar com a igreja, ou às vezes ele viu alguma coisa errada e quer nos ajudar, né? Em vez de criticar, e quer nos ajudar, nos corrigir, aí ele vem, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para falar. Olha, os presbíteros aqui vai te agradecer, vai louvar a Deus pela sua vida, né? Porque, puxa, esse irmão nos ama, veio de longe para nos ajudar, nos corrigir, nos educar na justiça. Nós não vamos ter palavra de gratidão, né? Mas nós presbíteros também somos responsáveis pelo que está sendo ensinado. E se alguém está lá falando bobagem na frente da congregação, nós pastores, nós pedimos os irmãos para calarem a boca. Irmão, o que você está falando não está edificando, não está consolando, por favor, desça do púlpito, um dos pastores vai assumir. Nós não deixamos não.
né? Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de manter a igreja na sã doutrina de Cristo. No que está escrito, tá, irmão? Se está escrito, cala toda boca. Vai haver um silêncio mortal na Assembleia para você falar o que está escrito. Mas é só doutrina inventada, né? Pelas artimanhas dos homens, para induzir o povo ao erro. Nós presbíteros em Betim, nós só somos presbíteros em Betim. Nós falamos, irmão, o que você está falando não é a palavra de Deus, por favor, dá licença, porque um dos pastores vai assumir e vai edificar, consolar a igreja de Deus. Mas você é bem-vindo a nos abençoar com a sua pregação, ensino, dentro da palavra do Senhor. Mesmo se tem alguém falando, nós pedimos para calar para você falar. É um princípio que nós aplicamos na nossa congregação. Você não tem que aplicar esse princípio, mas é um princípio que nós aplicamos, né? Ele disse, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas, como em todas as assembleias dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas assembleias. Não é porque Paulo é machista, não, irmão. Ele já mandou os que falam em línguas ficar calados. Ele já mandou o profeta que está falando calar a boca, se Deus quiser revelar algo novo através de outro irmão. Mas ele está falando para as mulheres ficarem em silêncio nas assembleias dos santos. Quando a igreja está reunida no mesmo lugar para partir o pão, né? Ele mandou 3 grupos aqui silenciar. Os que falam em línguas, que não tem tradutor, o profeta que está falando, mas tem outro que precisa falar porque Deus está ordenando. Aí o profeta tem domínio, né, sobre o seu espírito, então ele cala e o outro fala. E ele falou, as mulheres também. As mulheres aqui em Corinto estavam trazendo problemas. Elas estavam tirando o véu, né, no nome do feminismo, e elas estavam insultando, né, seus maridos publicamente. Quer ver que isso estava acontecendo aqui? Então Paulo falou, irmãs, cala a boca. Ponto. Não tem nada com machismo aqui, nada. Porque primeiro Paulo manda calar o que fala em língua, depois ele manda calar o profeta. Agora ele está mandando as irmãs calarem a boca na assembleia. E a palavra aqui é silêncio. É a mesma palavra quando eu citei o exemplo de Paulo, né? Paulo vai falar para os judeus e ele começa a falar em hebraico. É um silêncio mortal. Né? Cara, silencie. Mantenha o espírito calmo, tranquilo, né? Domine-se. Em outras palavras, né? Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque para a mulher é vergonhoso falar na assembleia. Vergonhoso. Como é loucura todos falarem ao mesmo tempo numa língua estrangeira e ninguém entendendo nada. Loucura. Paulo falou, é loucura. E no caso das mulheres falando nessa assembleia, é vergonhoso. E se é caso do profeta, se ele, suponhamos que ele, não, vou falar, só mostra que ele não tem domínio sobre si mesmo. Então Paulo não está aqui com picuinha com as irmãs, né? As irmãs estavam interrompendo o culto aqui, estavam questionando seus maridos publicamente. Até na sociedade isso não é aceitável, né? A mulher questionar o marido em público, envergonhando o marido em público. Nem na sociedade pagã isso é aceitável. E na igreja isso não é tolerado, né? Irmã, você quer aprender alguma coisa? Em casa, pergunta ao seu marido. Não é para perguntar na hora da assembleia, quando o Senhor deve ser
o alvo das nossas atenções, o que Jesus fez deve ser trazido à nossa memória, o que Ele fará na sua vinda deve ser trago à nossa memória, à nossa lembrança, né? O que nós estamos fazendo, nós devemos meditar no que nós estamos praticando, para que nós nos julguemos a nós mesmos, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Tem nada a ver com machismo, nada a ver com picuinha com as irmãs, porque senão você tem que falar que está com picuinha com os que falavam em línguas, que estava com picuinha com os que profetizavam. Não, ele está pondo ordem, né, na igreja de Corinto, que era uma bagunça, né, porque os irmãos agiam mal, não estava preocupado com o outro, com a edificação, estava... primeiro eles tinham suas preferências, né, tinha seus partidos, depois gostava de se exibir, de se mostrar. Eles gostavam de se exibir, de se mostrar, divididos, né? Os ricos menosprezavam os pobres. Tudo está aqui na igreja de Corinto. Aí Paulo está falando, irmãs, não é para questionar seus maridos. Se você tem alguma coisa em casa, conversa com eles, né? Por quê? Porque é vergonhoso falar na igreja. Irmãos, nós cremos no ministério das mulheres, o Espírito Santo foi dado às mulheres também, elas devem ensinar, Deus falou que elas profetizariam, Filipe tinha filhas que eram profetisas, Ana profetizava a respeito do Messias, a todos que esperavam a consolação de Israel, Uda testificou a Josias que o escrito achado no templo era a palavra de Deus. As irmãs têm que conhecer as Escrituras, têm que falar das Escrituras, têm que chamar as pessoas ao arrependimento, à volta para o Senhor. Priscila chamou Apolo junto com seu marido, levou ele para casa, junto com o seu marido Áquila, expuseram para ele com mais exatidão a palavra de Deus. Depois escreveram cartas junto com a igreja e enviou ele para as regiões da Acaia. Febe servia a igreja de Cencreia. Paulo cita uma lista de mulheres em Romanos capítulo 16, que de uma delas nós somos devedores, de Priscila, porque ela colocou seu pescoço na guilhotina a favor do apóstolo Paulo. Paulo diz, eu devo a minha vida a ela e às igrejas dos gentios. Nós cremos no ministério das mulheres. Ensina, prega, aconselha, ajuda. As mais velhas ensinem as mais novas como amar seus maridos, como serem boas donas de casa, para que a doutrina de Cristo seja embelezada. Sirva suas irmãs, sirva seus irmãos. Se o pregador falou algo que não é da vontade de Deus, chame ele à parte, leve para sua casa e fale, irmão, é assim que a Bíblia ensina. Tem um ministério ativo na igreja. O que nós não somos a favor, porque não está nas Escrituras, é a ordenação, vou usar esse termo, tá? De pastoras, presbíteras, bispas, reverendas, né? A ordenação de mulheres. E a Bíblia não autoriza a liderança, tanto no Velho Testamento, era dos sacerdotes. E no Novo Testamento, dos apóstolos, a princípio, depois dos presbíteros, né, junto com os auxiliares, os diáconos, os profetas, os mestres, né, e as mulheres auxiliavam, apoiavam, trabalhavam duro, arduamente pelas igrejas, acolhiam as igrejas nas suas casas, socorriam os necessitados, amparavam os órfãos, zelavam das viúvas. Tanto é que quando teve um problema com as mulheres lá em Jerusalém, né? O termo lá, murmuração, é zumbi das abelhas, né? Eles nomearam 7 homens para resolver o problema, né? Não nomearam mulheres para resolver o problema. Talvez seja o problema entre as mulheres das igrejas, porque tem problemas, aí não põe outras mulheres para resolver, aí o problema aumenta. Em vez de pôr homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de graça, para resolver os problemas. Resolver os problemas.
não é intrometer na vida das irmãs. Está falando de problemas aqui, né? Então, não tem nada de machismo, nada de picuinha. É vergonhoso. Nós cremos no ministério das mulheres. Nós não ordenamos mulheres. Porque se fosse para ordenar, quando surgiu a vaga de um apóstolo, porque Judas traiu Jesus, entre o grupo lá tinha 120 pessoas. Maria, mãe de Jesus, para mim seria escolhida, fim de papo. Mas quem o Espírito Santo escolheu? Matias. Atos 6, problema entre as mulheres lá, por causa da distribuição diária, sendo esquecida. 7 homens cheios do Espírito Santo foram escolhidos. Quando Paulo fala para ordenar na igreja a liderança espiritual, ele pede para ordenar presbíteros. 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, dá as qualificações dos presbíteros. Ele tem que ter uma família equilibrada, gerenciada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, conduzida pelo exemplo e pelo serviço dele, do presbítero, né? Ele tem que ter equilíbrio emocional, ele tem que ter um testemunho pessoal, ele tem que ter uma vida social. Se ele for raivoso, como que ele vai cuidar das ovelhas do Senhor? E ele tem que ter capacidade de ensinar. Exige-se do presbítero uma qualificação. Então, se houvesse pastoras, então Paulo ia colocar também as credenciais delas. Então, nós não cremos e nem ordenamos mulheres, né? Como muitos estão fazendo. É vergonhoso isso. Mas nós cremos no trabalho das mulheres, no ministério das mulheres, de pregar o evangelho, de ensinar as pessoas, de sustentar a obra de Deus. Quem sustentava a Jesus Cristo enquanto ele estava no tempo da sua carne? As mulheres, financeiramente, né? Assim, então, não veja isso aqui como Paulo era machista. Isso é heresia quem diz isso. É blasfêmia contra um homem de Deus, o apóstolo Paulo. Mas é vergonhoso. E as mulheres estavam interrompendo seus maridos, tirando o véu. É como se a sua esposa tirasse a aliança e saísse pela cidade sem a sua aliança. De propósito. Como você ia se sentir? Traído. E os outros homens? Ia achar que ela é solteira. Ia mexer com ela. Na nossa cultura que eu estou falando. Então, esta aliança mostra que eu tenho um compromisso com uma mulher. Eu não sou solteiro. Mas se eu tiro e saio como um jovenzinho na noite, o que eu estou dizendo? É a mesma coisa, é vergonhoso isso. Né? Agora, Paulo é muito sério sobre isso, porque olha, não só sobre, mas tudo que ele ensinou, versículo 36, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Os coríntios estavam achando que a palavra de Deus saiu deles, e não veio para eles. E hoje as pessoas estão achando o direito de mudar o que está escrito. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, não é opinião de Paulo, é mandamento do Senhor para os irmãos que falavam em línguas, ficar em silêncio, no máximo 3 falar, tendo tradução, tudo bem, edifica a igreja. Do profeta que está falando, se Deus está trazendo uma revelação, então calar para que o que está sendo levantado por Deus falar. As mulheres ficar em silêncio nas assembleias, isso é vergonhoso, elas se levantarem e falarem, né? É a palavra de Deus, é mandamento de Deus, não é opinião humana. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Tem muita gente ignorando essas instruções. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser ignorado. E não é por mim, não. É por Deus. Porque eu vou seguir a instrução do apóstolo João. Ó, que o injusto continue na injustiça e que o justo continue na justiça. E no final todo mundo vai prestar conta a Deus. Tá vendo?
Deus vai ignorar. Você que usurpa a autoridade de Deus. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, porque você vai edificar, vai consolar, vai exortar. Hoje seria a exposição, das Escrituras, como Esdras fez, como Lucas, que pesquisou, investigou para ensinar, porque Deus não está dando revelação hoje em dia, porque já revelou tudo no seu Filho. Jesus é a voz final de Deus para a humanidade. Basta você ler a Bíblia e aprender das Escrituras a palavra do Senhor. E tudo, porém, seja feito com decência e ordem, e não proibais o falar em outras línguas. Então não era para a igreja proibir, desde que houvesse tradução, o irmão podia falar, haveria tradução. Não havendo tradução, o irmão ficaria em silêncio, como as mulheres deveriam ficar, como o profeta que está falando, tendo alguém com uma nova mensagem. Naquele momento, Deus estava dando ainda, a mensagem, não tinha toda a revelação dada ainda, então o primeiro devia calar a boca. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.